Muito boa noite a todos os que estão nos vendo ao vivo. Estou aqui na presença aqui do ilustríssimo João Martins, estudante de filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e cofundador do grupo de leituras escafandristas, que é o grupo de leitura que mais cresce aqui no Brasil, com leituras aprofundadas de diversas obras. E no meio tempo a gente também acaba se divertindo bastante também, né? Bom, o tema de hoje, né? Hoje apresentamos o tema. Apresentamos não. O João vai apresentar o tema Universalização da Educação e Livre Mercado. Bom, passo a palavra para o João. Certo. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo ao vivo. Seja muito bem-vindo se você está assistindo isso na versão gravada. Esse tema da educação foi ficando cada vez mais caro para mim, por eu ser estudante de filosofia. Na faculdade a gente acaba tendo muito contato nas matérias de licenciatura com visões um pouco esquisitas do fenômeno da educação, tanto num sentido filosófico quanto num sentido histórico e num sentido social da coisa. A gente acaba tendo uma visão segundo a qual a educação é uma coisa muito fechada, é um fenômeno muito centrado, é uma coisa muito bem definida, e isso é uma visão um pouco paralisante da educação. A minha proposta aqui é demonstrar, ao mesmo tempo, uma visão um pouco mais livre do fenômeno da educação, e como essa visão um pouco mais livre está diretamente relacionada com a necessidade de uma liberação no campo da educação, de uma perspectiva mercadológica da educação. Então, portanto, o nome do webinar é a Universalização da Educação e o Livre Mercado. E por que a universalização? Porque quando a gente fala em serviços como educação, aliás, serviços que tendem a ser chamados de direitos, talvez a gente entre aí, mas quando a gente fala nisso, não basta que a gente fale sobre qualidade. Aliás, eu vou até começar a passar os slides agora. Então, por que universalização da educação? Por que educação universal? Quando a gente está falando de educação, a gente não pensa só em qualidade, mas a gente pensa na união entre qualidade e acessibilidade. E eu não estou passando os slides, acabei de me tocar isso. Agora eu estou passando os slides. Muito profissional. Enfim, quando a gente pensa na união entre acessibilidade e qualidade, a gente pensa nisso porque a gente entende que não basta que as pessoas tenham algo que a gente chame de educação. Não basta que você coloque uma pessoa em um lugar, ela passe uma determinada quantidade de tempo naquele lugar e você diga, esta pessoa tem um fornecimento de educação. É necessário que você diga o que é essa educação, o que configura a educação. Baseado nisso, eu vou apresentar aqui para vocês duas perspectivas bastante diferentes de educação. Eu vou apresentar uma perspectiva de educação baseada em contratos, baseada em mercado, e uma perspectiva de educação baseada em, a gente poderia dizer, uma educação social, uma educação do Estado. Eu tendo a chamar isso de educação mercadológica versus educação estatológica, mas talvez não soe tão bonito, porque estatológico é um neologismo, mas está aí dito da minha boca para ver se o pessoal começa a usar essa palavra, não sei. A gente vai começar essa análise pelo ponto de vista da educação mercadológica. Por quê? Porque é a forma mais fácil de analisar o fenômeno da educação. É uma forma reta, como vocês vão ver. O Rothbard tem um ensaio bastante interessante chamado Educação Livre e Obrigatória, em que ele destrincha um pouco essas diferenças entre a educação plenamente livre e a educação cada vez mais regulada até chegar em nível, por exemplo, de educação pública, né? Nesse livro, na página 18, a gente tem uma fala bastante interessante do Rothbard, que, baseado nisso, a gente diz: a vantagem do desenvolvimento ilimitado de escolas privadas é que será desenvolvido no livre mercado um tipo diferente de escola para cada tipo de demanda. Colocado assim, talvez soe meio abstrato. O que eu quero dizer quando eu digo que a gente tem um tipo diferente de escola para cada tipo de demanda? Eu peço que você que está me assistindo imagine uma régua, certo? E essa régua, por conveniência, vai do 1 ao 10. E a gente tem como associar numericamente diversos fatores que constituem uma escola a essa régua. Então a gente pode dizer
a gente pode falar, né, do nível de instrução dos professores, da quantidade de conteúdo, variedade de disciplinas, a gente pode falar do espaço interno, do material didático. Todas essas coisas são coisas quantificáveis de uma forma ou de outra. Algumas no sentido de ser melhor que, e outras no sentido de ser literalmente maior que, ou ter mais que. Então, baseado nisso, você conseguiria pensar, por exemplo, que o que a gente está vendo aqui na tela é uma escola. Eu acabei de atribuir um nível para cada uma dessas quantificações aí. Então, a gente tem, por exemplo, que o nível de instrução dos professores é 6, que a quantidade de conteúdo passada, em oposição à necessária qualidade de conteúdo, é 7, e por aí vai. Então, a gente tem o formato de uma escola. Algumas coisas são melhores e outras coisas são piores. Essa escola é uma escola única, essa escola existe em um ecossistema, por assim dizer, em que as pessoas se dirigem a ela e que elas querem consumir, elas querem colocar os filhos dela nessa escola por causa desse modelo. E é importante entender que cada uma dessas variáveis é extremamente dependente das outras, porque a escola tem verba, porque a escola cobra uma determinada quantidade de dinheiro. A gente não pode supor, quer dizer, a gente até pode supor que exista uma escola que vá jogar tudo para o 10, mas essa escola, evidentemente, não é uma escola acessível. Então, cabe vocês ficarem com essa pergunta na cabeça para o futuro, para onde a gente vai chegar nesse webinar, que é até onde é interessante que uma coisa tenha, abre aspas, a maior qualidade possível, sabendo que isso aumenta o custo e diminui necessariamente a quantidade de pessoas que vai ter acesso àquele serviço. Certo? Além disso, a gente tem as coisas que não são exatamente quantificáveis. A gente tem, por exemplo, as expectativas que as pessoas têm com relação àquela escola, né, quando elas colocam os filhos delas na escola. A gente tem os métodos empregados na escola, a filosofia de ensino, a gente tem as propostas didáticas, a gente tem o tipo de material empregado, certo? Tudo isso é questão de experiência para a escola. As escolas, em um modelo de livre mercado, podem experimentar com a receptividade do público para esse tipo de coisa, né? Elas podem entender a demanda que as pessoas fazem da educação. A experiência é extremamente importante porque é só a partir da experiência que você consegue identificar, de fato, em um modelo de livre mercado, modelos de sucesso e diferenciar eles dos modelos fracassados. Porque você não tem como saber se uma educação é boa ou ruim até você ver o resultado, o juízo de valor que o público atribui a essa educação. Isso é extremamente importante, porque a gente sabe que no livre mercado os modelos de sucesso tendem a ser replicados, copiados. A gente tende a ver as coisas que dão certo irem progredindo e se desenvolvendo, e, aliás, melhorando, dando cada vez mais, atendendo aquilo que o público que quer aquele produto em primeiro lugar pretende. Por quê? Porque isso dá dinheiro. Porque a escola depende que você frequente ela para receber pelo serviço, certo? Ou seja, você está fornecendo os incentivos certos para que essa escola melhore, essa escola progrida. Fora isso, a gente tem que se perguntar sobre os vários tipos de educação que a gente pode fornecer. A gente sabe que existe educação técnica, por exemplo. Você pode matricular o seu filho em um colégio, geralmente isso é normal no ensino médio, que ele aprenda técnico em informática, coisas desse gênero. E não só a grade normal da escola. Essas escolas existem. Cabe a pergunta, só porque o aluno tem mais matéria, tem esse acesso a esse curso profissionalizante, essa escola é necessariamente melhor? O que significaria dizer que essa escola é melhor? Essa escola é uma escola que existe. E você tem vários outros tipos de educação das quais a gente pode pensar. Existem escolas que fornecem educação especial, educação para pessoas que têm necessidades especiais de aprendizagem, para disléxicos, para pessoas no espectro de autismo, para qualquer tipo de deficiência cognitiva. Você tem algumas escolas preparadas para atender essa demanda. Alguns pais que têm filhos com esses tipos de problemas, né, com esses tipos de defasagem na aprendizagem, preferem mandar eles ainda assim para a escola normal e fazer com que os filhos tenham a oportunidade de conviver com pessoas em um ambiente tal qual eles conviveriam na sociedade normal. E é direito dos pais fazer isso, assim como é direito dos pais tentar mandar os filhos para uma educação mais especializada, né? Enfim, você tem diversos tipos de educação que você pode fornecer, e você só tem como saber
que escola tem que fornecer que tipo de educação a partir da análise da demanda da sociedade por aquele tipo de educação. É bem simples, como qualquer outro produto. Se você pensa na educação em termos de produto, você abstrai da ideia de que a educação é um direito, você consegue entender que, como todo produto, a demanda tende a aumentar o preço, e um preço alto atrai pessoas para tentarem fornecer aquele produto. Poxa, aquilo custa caro, eu quero esse dinheiro. Enfim, um exemplo bem concreto disso, a gente pode imaginar em uma situação hipotética que a gente tem aqui a Bahia e o Acre. E na Bahia, o pessoal, por algum motivo, tem uma tendência muito grande a estudar humanidades. Sei lá, humanidades, filosofia, literatura. Escolas de humanidades são muito bem vistas, os professores são muito bem pagos, as pessoas querem aquilo, as pessoas têm essa tendência de consumo. E no Acre, as pessoas têm uma tendência a estudar, por exemplo, ciências da computação, fazer um curso mais técnico, mais profissionalizante. Como você sabe disso, nesse nosso exemplo hipotético? Se eu aponto isso, como eu saberia? Será que você precisa fazer uma pesquisa de campo? Será que se você fizer uma pesquisa de campo, as pessoas vão saber assinalar, certo? Elas vão entender, em primeiro lugar, o que você quer dizer com aquela sua pesquisa? Você percebe que tem vários entraves aí, várias complicações nesse processo de você entender o que as pessoas querem. É muito mais complicado do que parece. Mas isso se torna muito menos complicado quando você parte do pressuposto de que você está vivendo em um sistema de preços e que você vê que, por exemplo, na Bahia, as pessoas pagam rios de dinheiro por uma educação voltada para humanidades, enquanto no Acre as ciências da computação valem muito pouco. Aliás, desculpa, enquanto na Bahia as ciências da computação valem muito pouco, e a oposta é verdadeira. No Acre, o pessoal não quer saber muito de humanidades, mas quer saber muito de ciências da computação. E aí você teria, por exemplo, que, sei lá, na Bahia, a mensalidade de uma escola de humanidades é R$4.000, enquanto de computação é 2.000, e no Acre é o contrário disso. Isso, inclusive, influencia muito positivamente a mudança de estrutura trabalhista, a mudança de mão de obra de um lugar para o outro. Tá certo que talvez se mudar não seja exatamente sempre desejável e confortável, mas o fato é que muitas pessoas, se tivessem a oportunidade de se mudar para um lugar em que a mão de obra deles é mais valorizada, se mudariam. Então, ao invés da gente ter um professor que vive lá na Bahia ensinando ciências da computação e ganhando algo que ele considera como pouco pelo esforço dele, ele pode se mudar para o Acre, onde o trabalho dele é melhor recompensado. E se mudando para o Acre, onde o trabalho dele é melhor recompensado, ele contribui para o fornecimento de educação daquele tipo específico demandado no Acre, que é para onde ele está indo. Então, no longo prazo, ao invés de você ter um fenômeno em que os professores estão sempre reclamando dos salários deles, ninguém sabe direito quais que são as demandas educacionais, você tem a oportunidade da mão de obra migrar e adequar a estrutura de preços até que, eventualmente, nem seria mais tão caro assim estudar ciências da computação no Acre. No fundo, tudo isso que a gente está falando bate muito bem com a tese do Hayek sobre o uso do conhecimento na sociedade. Qual que é essa tese? Explicada de forma simples, ela é até bobinha demais. Poxa, você tem várias pessoas que constituem a sociedade. Cada uma delas é um indivíduo com anseios, com desejos e especialmente com experiência de vida própria. Essa experiência, esse conhecimento está disperso. Cada uma dessas bolinhas aí é um indivíduo com informações e ele precisa de uma forma de transmitir essas informações para a sociedade. Quando a gente fala de um sistema de preços, a gente tem uma forma muito eficiente, quase imediata, de transferência de informação sobre o desejo das pessoas do fornecimento das coisas. Isso é muito mais importante do que parece, porque talvez quando a gente está falando do preço de sorvete, as pessoas menosprezem isso, mas lembrem que a gente está falando de educação, lembrem que a gente está falando de um fenômeno no qual as pessoas conseguem aquilo que elas querem em termos de instrução para a vida delas. Então, eu acho isso, francamente,
revolucionário e muito mal interpretado, tem muito menos valor acadêmico do que genuinamente deveria ser atribuído, certo? Você não vai encontrar trabalhos desse tipo na academia. Geralmente são coisas mais nas linhas de essas pessoas querem educação de um tipo X ou Y, o Estado precisa ir lá e entender o que elas querem, fornecer tudo que todo mundo quer, porque ele super consegue, super entende. Enfim. Acima disso, você pode pegar esses últimos exemplos mais econômicos sobre a eficiência, a maior eficiência de uma educação de mercado e jogar eles pela janela. Você não precisa ter entendido nada do que eu falei até aqui. Você pode ter chego nesse webinar exatamente agora e o maior argumento, o argumento que deveria ser imediatamente reconhecido por todas as pessoas e por algum motivo não é o seguinte: pensem no livre mercado e pensem no surgimento dos automóveis. Pensem no surgimento dos telefones. Pensem nas metodologias de produção de alimentos que a gente tinha 50 anos atrás, 100 anos atrás. Vamos voltar para a Idade Média e ver como que as pessoas produziam alimentos até lá. E vamos comparar isso com os dias de hoje. Por que hoje a gente tem maior disponibilidade de alimentos? Por que antigamente, para uma pessoa ter automóvel, ela teria que ser uma pessoa muito rica? Assim como o telefone, você tinha que comprar a linha. E no caso do telefone, é até interessante você pensar, porque antes a gente pensava muito em telefone, agora a gente pensa em celular. Então, essa revolução da comunicação não é só uma revolução de acessibilidade no sentido de que o produto ficou mais barato, ele ficou mais acessível e mais barato, porque ele é um produto que é diferente, o telefone do celular, apesar de ele cumprir o mesmo propósito. Enfim, se todas essas coisas deram certo em um modelo de livre mercado, se as pessoas têm um maior fornecimento dessas coisas hoje do que elas tinham antes, se hoje não é raro você ver pessoas com carro, telefone, etc., por que a gente não consegue fazer isso para a educação? Por que a gente não consegue admitir que o incentivo do sistema de preços seria capaz de deixar a educação na mesma via desses fenômenos? Por que a gente não consegue? Por que a gente tem essa dificuldade de entender a educação como uma mercadoria que pode ser melhor fornecida em um contexto de livre mercado? A gente sabe que todas essas coisas, com o passar do tempo, tiveram uma tendência muito grande de ver os preços vertiginosamente baixarem, porque os modelos de produção foram melhorados e ampliados. E fora isso, como um outro efeito, a qualidade dessas coisas tende a aumentar com o tempo. A gente pode comparar um carro de 50 anos atrás, não precisa nem de muito, compara um carro de 10 anos atrás com um carro de hoje, na mesma faixa de preço. São produtos melhores, porque eles estão sujeitos à competição. E eu tenho muita dificuldade de entender, hoje em dia, por que as pessoas tendem a não enxergar a educação dessa forma. Eu gostaria muito, eu sonho com o dia que eu vou ouvir um argumento que favoreça que a educação não seja vista como um produto e que isso não iria melhorar a educação. Uma diferença de essência da educação para esses outros produtos. Enfim, a gente tem que o preço é o fator determinante na acessibilidade de um determinado produto. Se uma coisa é muito barata, ela é muito barata porque ela é muito acessível, e vice-versa. Se a gente quer uma melhor educação, a gente tem que sujeitar ela a uma melhor educação, especialmente uma educação mais acessível, que é a briga, quando a gente está falando de educação de mercado versus Estado, não é nem necessariamente de qualidade, é muito de acessibilidade. Se você quer uma educação mais acessível, essa educação precisa ser mais barata. O Estado não vai tornar a educação mais barata. Ele vai fornecer educação pelo mesmo preço para outras pessoas que talvez não fossem ter acesso à educação. ênfase enorme nesse talvez. Eu quero que vocês guardem esse talvez em mente. Se vocês têm alguma dúvida que alguém não teria acesso à educação em um sistema de puro livre mercado, sem interferência governamental nenhuma e sem a existência de escolas públicas, inclusive, eu quero que vocês guardem essa dúvida para os slides finais, certo? Mantenham essa dúvida em mente. Enfim, resumidamente, a gente tem aqui as vantagens do sistema de educação puramente privado. A gente tem
uma maior variedade de modelos. A gente tem mais educações, pessoas diferentes podem se educar de formas diferentes. Isso é lindo. A sociedade é feita por pessoas diferentes e é essa diferença das pessoas que fornece para a gente um padrão de vida cada vez melhor por causa da divisão do trabalho. A gente teria uma maior acessibilidade na educação. O consumidor seria soberano. A qualidade da educação seria determinada pelo consumidor e não de forma burocrática. Fora isso, a gente teria uma alocação eficiente dos recursos que são escassos. Recursos humanos, recursos materiais para construção de escolas e para o pagamento de professores, enfim. Esses recursos precisam ser alocados. Como a gente decide como vai alocar eles? Certo, agora que a gente viu as vantagens de uma educação via mercado, a gente vai entender um pouco mais como o Estado, e mais especificamente o Estado brasileiro, tende a enxergar a educação, certo? E por que isso entra em choque com todas as vantagens de uma educação puramente privada. Bem, a educação no nosso país é regida por alguns documentos não muito curtos e não muito simples, com palavras não muito amigáveis, propositalmente feitas para que você não tenha muito interesse em ler mesmo. E aí eu separei para vocês um trecho da Lei de Diretrizes e Bases e do parecer do Conselho Nacional de Educação de 2010 sobre a educação no Brasil. Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês como o Estado concebe a educação, certo? Então, nós temos aqui palavras como devida qualidade, termos, né? Como devida qualidade social, projeto de nação, né? A educação tem que estar relacionada com essas coisas. Interesse social, respeito ao bem comum e à ordem democrática. Quando você vê essas coisas, cabe uma pergunta ou três, né, muito pertinentes. O que você quer dizer com devida qualidade social? O que você quer dizer com projeto de nação? O que você quer dizer com interesse social? Sabe, o quê? O que é isso? Porque me parece que você colocou um monte de coisa que você pode assumir o que você quiser nesses documentos. E, acima de tudo, será que quando a gente está pensando em devida qualidade social, em um projeto de nação, em interesse social, a gente está pensando no bem final da educação? Qual que é o bem final da educação? O bem final da educação não é o aluno? Será que é justo a gente instrumentalizar a educação e falar a gente quer educação para ter um país assim e assim? Você se sentiria confortável? Pensa que você tem um filho e ao invés de você estar levando ele para um lugar onde ele vai se educar para ele ter a melhor vida possível, para ele ser quem ele quer ser, ele está sendo concebido como massa para um projeto de nação. E deixa isso queimar na sua cabeça. Me parece que a gente não está vendo uma noção de educação que tem um interesse plenamente individual e de fazer com que o aluno desenvolva a sua potência. Me parece que a gente está vendo nesses documentos uma educação para o governo. A gente quer que o governo saia bem. O aluno é um instrumento do governo. Eu gostaria que alguém me desse uma interpretação diferente desses documentos, novamente. Para além disso, o Estado se sente no dever de fornecer a educação obrigatória. E é gozado que ele não se sente só no dever de fornecer essa educação obrigatória. Ele vai se sentir no dever de obrigar você a colocar o seu filho em uma escola de educação básica. Então, a gente tem como artigo 246 do Código Penal que, abre aspas, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em unidade escolar resulta em uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. E aí, se você parar para pensar muito bem, quando você está falando disso aqui, a gente não tem uma definição muito clara do que é deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em unidade escolar. A gente não sabe o que é essa justa causa e, acima de tudo, a gente não sabe o que é esse deixar, né? Esse faltar com a obrigação de fornecer educação para o seu filho. Então, digamos que a gente tem essa imagem belíssima de uma mãe educando seus 2 filhos em casa, lendo um livro com figurinhas, que eu não sei qual é. E cabe a pergunta, essa mãe não está educando os filhos dela? Ela não está educando os filhos dela o suficiente? O que é esse o suficiente? Será que ela está faltando com essa educação? E aí você vê que no Brasil, se você decide educar o seu filho em casa, em 99,9% dos casos, você vai ser considerado literalmente um criminoso. Está em vias de mudar, né?
mas o fato é que ainda não é consolidado legalmente, tipo, a gente não tem uma instituição legal que permita com que definitivamente você tenha, veja só você, não propriedade do seu próprio filho, né, mas o direito de criar ele como você quiser. Então, se você quer educar ele em casa, pode ser que você não possa, a depender de um juiz. E tudo isso, veja só, porque o Estado se arroga a esse direito de fornecer e de te obrigar a consumir a educação que ele está fornecendo. Enfim, além disso, quando o Estado está falando de fornecer educação, ele é obrigado a dizer o que ele entende por essa educação que ele está te fornecendo, né? Então, a gente tem princípios básicos de educação segundo o Estado, né? A gente tem aqui no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, a garantia de um padrão de qualidade, de novo, né? Que padrão é esse? Enfim, X. Cumprimento de normas gerais. Desculpa, né? Só que aí, logo no artigo 7, a gente vê um contraste direto com essa liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, né? Porque você tem liberdade desde que você cumpra com normas gerais, desde que você possua uma autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, se eu quiser agora dizer que eu vou ensinar filosofia para vocês e quiser entregar um certificado, eu até posso fazer isso. A diferença é que ele não vale nada. E aí tem uma série de implicações legais para eu fazer isso também, eu posso ser processado. De todo modo, a gente tem, acima disso, o Estado demonstrando os conteúdos que ele julga que são conteúdos obrigatórios, conteúdos essenciais para a formação de um ser humano e de um cidadão, né? Então a gente tem, né, de novo, isso tudo na Lei de Diretrizes e Bases, que a gente precisa obrigatoriamente estudar a língua portuguesa, a gente precisa ter conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. E, de novo, né, extremamente vago, eu tenho uma rixa pessoal com leis escritas de forma vaga. Para mim, se alguma coisa está num papel e você é obrigado a cumprir, ela tem que ser, assim, ininterpretável em 99,9% dos casos. Tem que ser, olha, é assim e assim. Então, você quer mandar em mim? Fala o livro que eu tenho que usar. Pronto, não deixa dessa forma arbitrária que eu posso do nada ser indiciado por alguma coisa. Eu quero pelo menos saber quando eu vou me ferrar. A gente tem também que o ensino da arte é um componente curricular obrigatório, educação física é um componente curricular obrigatório, e daqui a pouco eu não vou entrar muito nesse lugar agora, porque tem um slide reservado para isso, mas eu gostaria que a gente se perguntasse se todos esses ensinos obrigatórios realmente cumprem alguma função. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto muito de prática de exercício. Mas eu não me lembro disso ter muito a ver com o que eu aprendi no colégio a esse respeito. Se tanto, o colégio conseguiu me afastar bastante da vontade de praticar exercício físico, porque é penoso e é chato. Então, olha, é deprimente. Me deixa pessoalmente triste, magoado, de verdade. Pensar que uma coisa que eu gosto tanto hoje, que é exercício, tenha entrado na minha vida de uma forma tão ruim, justamente porque ela é obrigada pelo currículo escolar. E eu sou obrigado a tomar parte naquele tipo de atividade, com muito pouca licenciosidade. E aí você é obrigado a se perguntar, poxa, mas se você vai colocar isso no currículo porque você quer criar uma cultura de exercício, porque você quer que o aluno valorize a arte, porque você quer, por que não, que o aluno valorize filosofia, que é a matéria que eu estudo, poxa. Será que você não estaria fazendo um desserviço para ele, você levar ele amarrado para fazer essas coisas? Enfim, para reger a educação nacional, a gente está cada vez mais perto da implementação. É que esses negócios de governo é complicado, né? Foi implementado e não foi a Base Nacional Comum Curricular. Você é obrigado a seguir ela de uma certa forma, mas é uma coisa meio vaga e tal. Muito professor nunca leu isso aí. E eu gostaria de ler um trechinho, né, da Base Nacional Comum Curricular aqui para vocês. Disse da base que ela estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, eles querem até controlar o que você acha bonito, traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva. E eu gostaria muito que vocês tomassem um segundo para fechar os olhos de vocês, ouvir o nome Base Nacional Comum Curricular e ouvir o hino da União Soviética tocando no fundo. Porque, eu não sei se é só para mim, mas até a sigla, né, BNCC, me soa muito como uma coisa que você poderia colocar com um brasão soviético. Porque é isso, cara. É uma comunização, literalmente, uma comunização da educação. É dizer, olha, todas as pessoas têm que estudar assim, assim, assim. E quando você tem essa comunização da educação, como a educação em um território de 210, 220 milhões de pessoas, que é o Brasil, deve se comportar, se a gente volta para aquele exemplo entre a educação fornecida no Acre, na Bahia e tal, e as diferenças de preferência entre as pessoas, quando você comuniza isso, você acaba de criar essa situação aí, em que você não sabe qual que é a preferência das pessoas. Você força todas elas a terem uma mesma preferência absolutamente artificial e fala, cara, você gosta disso, educação é isso, eu tô te dizendo que é isso, senta e aprende. E isso distorce todo aquele mecanismo segundo o qual as pessoas têm acesso ao tipo de educação que elas pretendem ter. Isso esculhamba com o fornecimento de mão de obra também, porque a demanda fica meio obscurecida em todos os lugares. Você não tem como saber exatamente a demanda por um professor de ciência da computação em um lugar X ou Y. Você essencialmente afasta o oferecimento desse produto de uma racionalidade econômica e, para além disso, você oferece uma educação, de novo, comunal, igual, todas as pessoas, 210 milhões de pessoas, elas recebem a mesma educação, elas são iguais. Para o Estado, todo mundo que está assistindo isso, que vai assistir isso um dia, é essencialmente igual, merece exatamente o mesmo tipo de educação. E, de novo, a gente vai voltar para isso muito em breve. Fora isso, o que a Lei de Diretrizes e Bases faz é estipular uma carga horária mínima anual. Então, vamos vendo aí a liberdade de aprender, ensinar, divulgar e etc e tal, que foi mencionada no artigo 3º, né? E aí vamos aqui para o artigo 24, onde a gente vê que você não tem nem o direito de escolher quantas horas por dia o seu filho estuda. Porque a gente tem uma carga horária mínima anual de 800 horas por dia, de no mínimo de 200 dias. Então, vai saber, sei lá, se você quer que o seu filho estude só 100 dias e passe 12 horas por dia na escola, você não pode. Eu não estou falando que isso seria da hora, que isso ia ser uma educação boa, mas o filho é seu. Entende o que eu quero dizer? E é isso, não pode. Se você quiser dividir isso aí, se eu quiser que meu filho vá para a escola 365 dias no ano, porque eu acho a educação fundamental assim, não pode também. Você vincula, inclusive, uma frequência mínima de 75% do total das horas letivas. Então, quer dizer, você está dizendo para a escola qual que tem que ser o critério de aprovação dela. Então, se um aluno falta em 26% das aulas, vai ter dependência por conselho, provavelmente, talvez ele seja aprovado e tal, mas vamos colocar assim, se ele falta em 90% das aulas, vai lá, cumpre todos os exames e para todos os propósitos ele tira 11 em todas as provas e ele é simplesmente um gênio, ninguém entende por quê, como ele consegue fazer isso, e teoricamente ele deveria ser reprovado, porque ele não cumpriu a carga horária mínima. Tipo, tudo bem, é direito da escola estipular uma carga horária mínima que ela quer que os alunos dela sigam. Ou não estipular também, tanto faz. Mas você não tem essa possibilidade. Se você quiser dizer que o aluno tem que ter uma frequência de 99%, que todas as aulas são tão importantes que ele não pode faltar em uma, você também não pode. Então, de novo, cadê a liberdade de aprender, ensinar, divulgar, etc, etc, etc? Eu não vejo essa liberdade. Eu não sei se é muito extremo pensar assim, mas eu não vejo essa liberdade. João, pode fazer algum comentário no meio? Por favor. Tá. É que só para não enfraquecer o seu argumento, né? No caso, é um mínimo de 200 dias. Então, em tese, poderia existir... Ele poderia ir 365. 365. Exatamente. Só um detalhezinho aqui que eu queria acrescentar. Mas eu entendo o ponto que você quis dizer, que a questão da liberdade de distribuição dessa carga horária, ela não tem uma certa racionalidade, porque não necessariamente, até uma coisa que eu poderia acrescentar, que o número de horas dentro de sala de aula tem uma correspondência linear com o quanto que o aluno de fato está aprendendo, né? O aprendizado do aluno não é uma coisa fabril, que quanto mais horas o aluno está em sala de aula, mais
conhecimento e a cabeça está preenchida e tal. Não é linear, não se trata assim. A gente vai chegar lá. Eu Beleza. separei um espacinho para isso. Perfeito. Fora isso, que é a frequência atual, no primeiro parágrafo único do negócio, você tem a ideia de que de que eventualmente a educação precisa chegar em 1.400 horas anuais. Não 800, 1.400. Quase o dobro. De novo, eu gostaria que você que está ouvindo isso, vendo isso, se perguntasse: será que os alunos não têm aula o suficiente? É exatamente o que o Caio falou. Para começar, que não é justo você supor que existe uma relação tão estrita, tão linear entre a quantidade de horas que uma pessoa passa em uma sala de aula e o que ela efetivamente absorveu do conteúdo, aprendeu e tal. Mas mesmo assim, em média, as pessoas passam 6 horas por dia na escola, 5 dias por semana. 6 horas por dia, 5 dias por semana, não é o suficiente? Talvez se você estiver falando de estudo muito sério, pós-doutor, você está tentando atingir a realidade do universo. Aí tem gente que estuda muito. Mas isso é outro problema. Tipo, o que a gente quer dizer quando a gente está falando dessa educação? A gente quer que o aluno seja esse cara, então? Tipo, que ele a vida dele é o estudo e essa vida contemplativa? Isso não parece justo. Enfim, é muito estranho essa questão de querer aumentar a carga horária e de supor que isso seria, de alguma forma, uma resolução para os problemas da educação. É tão imbecil que chega até a ser risível, e ela chega a ser risível por muitos motivos, porque se você parar para pensar, você já tem escola que fica sem professor um determinado período do ano, você já tem uma trava absurda de que você não pode dar aula sem diploma, a não ser que você seja contratado como professor suplente, você tem que fazer concurso, fazer isso, você tem que ser chamado e tal, e você só é chamado caso realmente falte algum professor, e falta, e você quer aumentar a quantidade de horas que esses professores deveriam estar trabalhando, tipo, você quer gerar uma escassez artificial de professores. Aliás, agora que eu parei para pensar, isso talvez seja até uma tentativa de aumentar o salário dos professores na marra. Eu deveria ter colocado isso aqui, porque o que eu coloquei foi um salto um pouco maior. Que isso pode não ter sido feito de forma estritamente racional, mas eu tenho a impressão de que... Bem, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. A gente tem aqui... São dados de 2019, eles estão... Eu não vou dizer que eles estão super desatualizados, mas... eles poderiam estar mais atualizados. Mas serve os propósitos, porque pelo menos em 2019, a situação que a gente tinha quando a gente falava de desemprego no Brasil é que a enorme maioria, a maioria esculhambante dos desempregados são jovens de 14 a 17 anos, ou seja, jovens em idade escolar. Mais precisamente, eles correspondem a 42,2% do índice de desemprego. É quase a metade dos desempregados em território nacional são pessoas entre 14 e 17 anos, que são pessoas em idade escolar. O que isso significa? Como essa estatística é levantada? Não é a diferença não é entre você ter um emprego ou não. A diferença é entre você declarar que você gostaria de estar trabalhando e não estar trabalhando. Então, nessa estatística, você desconta todas as pessoas que são desempregadas, mas que não devem ser consideradas desempregadas porque elas não estão procurando um emprego em primeiro lugar. Então, você cria um efeito muito interessante na estatística de desemprego se você faz com que as pessoas de 14 a 17 anos passem a passar 1.400 horas anuais na escola, que é quase o dobro do que elas passam hoje. Você consegue descer a taxa de desemprego na marra, porque aí o estudante vai estar lá ocupado estudando e ele não vai poder declarar que ele quer trabalhar, porque ele não tem tempo de trabalhar. Então, quando forem perguntar para ele, amigo, você gostaria de estar trabalhando? Ele vai falar, não, porque eu estou estudando o dia inteiro. E sem contar que tem gente que meio que precisa trabalhar para sustentar a família, isso não é uma situação bonita, mas é a realidade, você tá tirando deles a oportunidade de fazer isso, e tipo, boa sorte depois, sabe, sinto muito, você não pode ter uma vida produtiva, você tem que vir aqui, você tem que passar 1.400 horas no ano escutando o seu professor falar X, Y, Z, e que pena que você tá com fome, né?
Fora isso, tipo, descendo a quantidade de pessoas que você quer fazer com que entrem no mercado de trabalho, você também acaba aumentando artificialmente os salários um pouco. Porque, e especialmente nessas categorias de base, porque se você parar para pensar, de 14 a 17 anos, as pessoas tendem a não pegar tipo, uns empregos de engenharia aeroespacial. Geralmente é mais uma coisa parecida com caixa de supermercados. Então, são empregos de zero especialização, que essencialmente qualquer pessoa assim funcional consegue cumprir aquele emprego. Então, você tirando esses jovens do mercado de trabalho, você dá a oportunidade para que pessoas que gostariam de ter esses empregos tenham esses empregos, e essas pessoas elas têm uma voz um pouco mais ativa na sociedade. O jovem, ele não é super levado em consideração, porque ele não ele constitui, ele não tem uma liderança no núcleo familiar, certo? Na tomada de decisões econômicas. Então você pode esculhambar ele e ele vai só ficar bravo, mas não pode fazer muita coisa a respeito. Só que aí é importante lembrar, né? O desemprego vai cair e o desemprego é só um índice. O desemprego, incrivelmente, não diz muito pra gente, quando a gente para pensar que ele só diz respeito a pessoas que declaram que gostariam de estar trabalhando e que algumas pessoas declarariam isso em outras circunstâncias. E o salário que vai subir é um salário nominal, porque ele não quer dizer um acréscimo na produtividade total da economia. Você não está ganhando mais dinheiro porque existem mais bens, você está ganhando mais dinheiro porque a gente está excluindo players do mercado. E a parte mais engraçada disso tudo é que, enquanto isso está acontecendo, a gente tem pessoas que meio que não se interessam por ler esses documentos, que não entendem muito que eles estão sendo usados praticamente de massa de manobra mesmo dentro do contexto político, e que eles vão ser enjaulados e obrigar a passar anos da vida produtiva deles nas escolas, que não têm sido ambientes muito legais, são ultrapassados e tal, e essas pessoas estão ocupadas fazendo manifestação, reclamando sobre cortes de gastos e não sei o quê, como se o problema da educação fosse de fato esse. Diga de passagem, enquanto a Uni, que convoca essas manifestações, enche o bolso com dinheiro de carteirinha estudantil também, mas tem esse detalhe aí. Enfim, voltando para a questão mais de problemas de logística da coisa, valeria muito a pena a gente se perguntar, tá bom, então a gente vai fornecer essa educação e tal, a gente sabe que existem hoje escolas de ensino técnico que são fornecidas pelo Estado, e elas tendem a ser as melhores, né, inclusive porque elas têm um mecanismo de segregação, veja só você, que você tem que fazer uma prova para entrar na escola, então é óbvio que a média da escola é melhor do que as outras, né, não precisa de muito para chegar aí. Mas aí você se pergunta, poxa, então em que medida a gente tem que fornecer ensino técnico e regular? Certo? Porque a gente vai deixar com que todas as escolas sejam escolas de ensino técnico? Metade, 25%, 10%? Sei lá, quantas escolas tem que ser? Qual que é a demanda por essas escolas? E aí um engravatado, alguém com certamente muito mais propriedade que eu e muitos títulos do governo, com um salário enorme, vai dizer, cara, só segue as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, eles já decidiram tudo lá, porque eles super sabem o que eles estão fazendo. Eles fizeram uma pesquisa com vários professores, e como os professores também super sabem o que eles estão fazendo, e qual que é a proporção ideal de ensino, afinal de contas não é quem está comprando que decide o que tem que ser fornecido, é quem está vendendo, né? Baseado nesse tipo de pesquisa, no Plano Nacional de Educação, você tem algumas metas, né, que dirigem a educação do país entre 2014 até 2024. Então, idealmente, em 2024, a gente deveria chegar em lugares como esses, triplicar as matrículas na educação profissional e técnica. E aí a pergunta que fica é, por quê? Porque, sabe, tipo, essa demanda existe? 3 vezes mais pessoas querem estar matriculadas no ensino técnico? Não sei. Mas, então, é muita ciência. E aí, tipo, outra, e eu generalmente não sei qual dessas eu acho mais absurdo, que é formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica. Por quê? Tipo, tudo bem, eu sei que via de regra você pode chutar que um professor pós-graduado é melhor do que um professor que não tem pós-graduação. A pergunta é, será que 50% dos professores que atuam em nível de educação básica querem ter uma pós-graduação? Melhor ainda, será que 50% dos alunos, dos pais, querem pagar por esse professor, que é um professor mais instruído?
Eu não tenho tanta certeza disso. É óbvio que se você dá o braço e fala, cara, escolhe o que você quiser, tudo de graça, o cara vai falar, não, então eu quero ter aula com Einstein. Eu quero que meu professor de física seja um Einstein. Se você tá dizendo que eu posso escolher, mas aí se você fala para ele, tá bom, a hora-aula dele é 75 mil vezes a hora-aula do teu professor normal. Aí você provavelmente vai falar, sei lá, a aula do Einstein tá valendo tanto assim. E não desmerecendo o cara, mas é verdade, tem pessoas que preferem cobrar menos, pagar menos por um serviço que não é tão especializado. E isso, eu só arranhei a superfície do problema, que é você tentar planejar esse tipo de coisa de forma absolutamente arbitrária, assim, né? A gente teve a questão das horas-aula. Quantas horas de aula tem que ter por dia? Quantos dias de aula tem que ter na semana? Quanto conteúdo tem que ser passado em cada uma dessas aulas, né? Porque quando você fala o que as pessoas têm que aprender, você meio que está falando de volume de conteúdo também. Onde que essas escolas vão ser construídas? Isso é uma pergunta boa. Você tem espaço urbano é limitado. Onde você vai construir as escolas? Eu não sei. Quanto que os professores têm que ganhar? Eu não sei. Eles têm que ganhar dinheiro infinito, porque o professor é uma figura... E eu estou no meu lugar de fala aqui, hein? Eu não posso ser agredido porque eu sou professor. Porque o professor é uma figura angelical e ele faz um trabalho muito importante para a sociedade, então ele tem que ganhar todo o dinheiro do mundo. Então, essas perguntas não tem como ser respondidas. Não tem, fora de um contexto de livre mercado. Se a gente voltar lá para o nosso exemplo da nossa escolinha, a gente vai ver que o que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa é que a gente está meio que quebrando a parte do desenvolvimento ilimitado de escolas privadas. A gente está determinando alguma coisa como sendo mínimo nessa régua de proeficiência das escolas. Então a gente aponta para o 6 aí, por exemplo, e fala, cara, se a sua escola não é média 6 em tudo, então ela não pode existir. Se a sua escola não cumpre com essas diretrizes, ela não deve ser considerada uma instituição de ensino. E aí, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, da nossa escola, você vai ver que tinham 3 variáveis nela que não atendiam a esse requisito mínimo arbitrariamente definido, que é o 6. Então, a gente tem o nível de instrução dos professores e a quantidade de conteúdo está bem determinada. Só que a escola, aparentemente, tem muito pouca variedade de disciplinas, muito pouco espaço interno e muito pouco material didático. A pergunta que fica é, tudo bem, colocado dessa forma, nem parece que é uma escola tão boa assim, mas então por que teriam pessoas frequentando ela em primeiro lugar? Sabe? Essas pessoas não têm o direito de querer uma escola. Quem é você para julgar o que é uma escola que as pessoas podem frequentar ou não? E essa escola, pior de tudo, vai sumir. Então você não aumentou o fornecimento de educação por determinar que só é escola se for média 6 para cima. Você diminuiu o fornecimento. Isso não tem lógica. Se você quer fazer com que as pessoas tenham mais acesso à educação, a última coisa que você tem que fazer é começar a colocar parâmetros básicos de educação. Em um exemplo muito simples de entender, imagina que a gente tem 2 restaurantes. E aí, em um desses restaurantes, o dono do restaurante decidiu que ele quer servir um refrigerante chamado Libercola de graça para todos os clientes que entrarem nesse restaurante. Só que aí tem um detalhe, né? Libercola não vai ser de graça, ele vai descontar isso no preço final em algum lugar, ele tem que ter lucro, esse refrigerante tem que sair de algum lugar. Mas, sabe, as pessoas vão lá, frequentam o restaurante deles, elas apreciam a iguaria que é o Libercola. Em contrapartida, do lado desse restaurante, você tem um outro restaurante para um público mais sofisticado que fornece champanhe. E, evidentemente, o público desse restaurante gosta do restaurante, provavelmente porque ele fornece champanhe. Agora, o restaurante A é pior? O restaurante B é melhor que o restaurante A porque ele fornece champanhe? Eu não sei, em termos gastronômicos, você poderia até dizer que meio que objetivamente sim e tal, mas, de novo, resta a pergunta. Então, por que tem gente que vai para o restaurante A? E aí, o que você está fazendo quando você estabelece um parâmetro mínimo é dizer assim, cara, é o seguinte, se você não for dar champanhe no teu restaurante, você não pode ter um restaurante at all. Você não vai ter. E aí, o que o cara da Libercola vai fazer? Ele não pode fazer nada, porque o público dele não quer champanhe. O público dele não tem dinheiro para comprar champanhe. Ou tem dinheiro para comprar champanhe, mas prefere gastar com pagar pay-per-view de Big Brother, que seja. Mas não quer comprar champanhe. Então você só quebrou o cara e agora o pessoal que quer pagar pay-per-view de Big Brother vai ter que ficar sem tomar nem Libercola, nem champanhe, por culpa sua. O restaurante do cara fechou. Então, assim, isso é muito simples de entender quando é uma escola, quando é um restaurante. Isso é óbvio.
E aí, de alguma forma, quando é escola, a gente fala, não, mas tem que ter um parâmetro mínimo para educação, porque senão vira várzea, né? Resumidamente, e aqui a gente está chegando perto do final, eu sei que eu falo muito. Resumidamente, quando a gente volta para a nossa interpretação da tese do Hayek, do uso do conhecimento na sociedade, a gente tem uma contraposição entre o modelo de conhecimento distribuído e do conhecimento que flui pela sociedade livremente através do sistema de preços, e nesse caso, a gente tem uma imposição de cima para baixo de uma estrutura de conhecimento na sociedade. Então você tem um agente centralizado que fala educação é X. E esse conhecimento vai passando, vai passando. Então, assim, mesmo que você assuma que você é muito esperto, será que você é mais esperto do que o conhecimento combinado de toda a sociedade? Será que você sabe melhor o que as pessoas querem do que elas mesmas, com o próprio dinheiro delas? Por que você não experimenta, então, pegar o dinheiro de alguém e começar a fazer compra no supermercado para ela? Ah, não compra Coca-Cola, não. Compra água, é mais barato, tem sais minerais, é importante. Você julgaria que faz sentido você pegar o dinheiro da pessoa à força e ir lá fazer as compras de supermercado dela? Decidir que filme ela vai assistir? Eu suponho que não. Me foge de novo a cabeça entender por que então a gente faz isso com a educação. Por que você pega o dinheiro das pessoas à força, paga especialistas para determinar o que elas têm que estudar e depois, sabe, eu não sei, é uma coisa muito louca para mim. Em última análise, a gente está sofrendo aqui do problema do cálculo econômico, que é o que o Mises descreve no ensaio dele, o cálculo econômico no socialismo, né, numa comunidade socialista e tal. Na página 29, ele determina que qualquer medida que nos afaste da propriedade privada dos meios de produção e do uso do dinheiro também nos afasta da racionalidade econômica. Então, quando você priva as pessoas dessa oportunidade que elas têm de se fazer entender através do pagamento dos produtos, você está tornando a economia uma coisa irracional. O Mises, lembremos, previu que a União Soviética ia quebrar assim, coisa de 30, 20 anos antes de fato acontecer. Em uma época que os economistas americanos estudavam o modelo soviético, queriam entender como um país sem sistema de preços conseguia lançar foguete para o espaço, como um país sem sistema de preços conseguia ser tão bem sucedido quanto os Estados Unidos. E quando a cortina de ferro caiu, viram que não era tudo isso, né? Sendo que a coisa já estava lá, já estava descrito, já a escola austríaca já tinha meio que determinado, cara, se você só pensar um pouquinho melhor, você vai ver que essa coisa não tem como dar certo. E assim, eu sei que o Estado brasileiro não é o Estado soviético. E de certa forma, isso eu não vou dizer que isso é parte do problema, mas, aperte os cintos aqui, vamos comigo. Países do leste europeu em geral, que hoje tendem a ser muito prósperos, muitos deles foram, aliás, o leste europeu era domínio da União Soviética, e eles, por esse trauma, eles já têm, tipo, aquela reação, sabe? Tipo, não, isso aí deu errado, para, não faz isso, não. Aqui, a gente não teve essa experiência. A gente teve mais ou menos com a ditadura e com o controle de preços, mas mais ou menos. E aí o que acontece é que a gente tem esse modelo quase soviético de educação. Eu peguei pesado agora, né? Mas a gente tem esse modelo quase soviético de educação no Brasil. Só que a educação, e aí só vira consenso. A educação é uma merda, é isso que ela é. A educação no Brasil é ruim porque ela é ruim, porque falta investimento, mesmo que o Brasil esteja para a par com os países que mais investem em educação na OCDE. Então, sei lá, como falta investimento, não é porque os políticos são muito corruptos e tal, e de alguma forma você quer colocar nas mãos deles o manejo do dinheiro que vai para a educação, de novo, foge a compreensão o porquê. E aí a gente não tem a oportunidade de ter essa experiência traumática, de ver a coisa quebrar de vez e falar, tá bom, então parou. Então, como é só na educação, a gente se acostuma. A educação é uma bosta. Um exemplo tosco, a luz aqui em casa caiu hoje mais cedo e eu fiquei com medo de não conseguir vir aqui e fazer essa apresentação para vocês.
E quando a luz caiu, eu fiquei meio brabo. Mas depois de 5 minutos eu pensei, tipo, é isso que a luz faz, ela cai. É assim que as coisas são, sendo que é um serviço monopolizado e tal. E a gente está acostumado a viver nesse mundo. Enfim. Em última análise, eu gostaria de deixar vocês com essa pergunta, que é a pergunta que eu faço toda vez que eu sou obrigado a escrever a esse respeito para a minha faculdade. O que é educação? E é muito bom, porque como eu sou estudante de filosofia, as pessoas não podem ficar bravas por eu ficar perguntando o que você quer dizer com todas as coisas. Então, o que é educação? Quando a gente fala de educação, depois de tudo que a gente viu aqui, o que a gente quer dizer? Tem umas imagens aí na tela de vocês. Olhem para essas imagens, que eu julgo todas como contextos em que você pode aprender uma ou duas coisas, e me aponta o que é um mecanismo de educação mais eficiente. Se você tiver sensatez, você provavelmente vai dizer que depende do caso. Depende do seu objetivo, depende do que você quer aprender e depende do que você quer ensinar. Você não vai aprender equação de segundo grau chutando a bola. Talvez você aprenda uma ou duas coisas sobre física. Se você for muito, muito louco, né? Mas você também não vai aprender, por exemplo, como a importância do esporte, a importância do exercício. Você não vai aprender cooperação do jeito que você aprende em um jogo dentro da sala de aula. Ah, mas equação de segundo grau é mais importante. Talvez seja mais importante. Definitivamente é mais importante para algumas pessoas. Mas o ponto é que da forma que as coisas são estruturadas hoje, a gente não está furtando as pessoas da oportunidade de aprender com um jogo de futebol ou com uma exposição de arte. A gente não está furtando elas da oportunidade de aprender coisas mais lúdicas. A gente está furtando elas da oportunidade de aprender todas as coisas. Porque a gente está pegando pessoas que entendem essencialmente a educação de forma diferente e tentando obrigar elas a entender a educação de uma determinada forma. Não, a educação é isso. A educação é essa coisa que contribui para a sociedade, para a sua formação. Parte da minha motivação, eu já tinha apresentado esse seminário de forma um pouco menos madura, talvez, assim que eu entrei para o Students for Liberty. Mas parte da minha motivação por vir aqui revisitar essa coisa e apresentar ela com a minha nova cabeça, inclusive porque na época eu tinha acabado de entrar na faculdade, agora eu estou praticamente saindo já, foi porque recentemente eu conheci uma ciclista profissional. Por que isso importa? Conversando com essa ciclista profissional, eu perguntei se ela fazia faculdade de educação física, que é normalmente o que as pessoas fazem quando elas viram atletas, tipo, elas saem de algum lugar, tem uma estrutura e tal. Ela falou, não, eu só ando de bicicleta. E ela ganha a vida há anos dando aulas livres de bicicleta e ganhando campeonato e tal, um patrocíniozinho ali, outro aqui. Ela ganha a vida dela dessa forma. Para ela, o ensino superior fez zero diferença, por exemplo. Eu tenho uma admiração muito grande por essas pessoas que conseguem sair da bolha de acreditar que o seu destino na vida é ensino básico, ensino médio, ensino superior, e aí, dependendo do que você fez, você quer mestrado e doutorado e etc. Porque você tem muita gente hoje que tem diploma e não consegue fazer nada da vida. Tem um diploma ou porque odeia o que está fazendo, ou porque o diploma dela não vale nada mesmo. Porque esse talvez seja o maior problema do fornecimento de educação pública dessa forma. O Estado fornece aquelas metas. 50% dos professores têm que ter pós-graduação. Sabe o que eles vão fazer perto de 2024? Eles vão facilitar muito o critério que você tem que ter para dizer o que é um professor pós-graduado. Ele vai apresentar qualquer... Desculpa o termo. Ele vai apresentar qualquer merda de tese na pós-graduação dele e vai ser aprovado, porque eles precisam aprovar uma cota mínima de professores, que é para falar que, a gente fez a nossa parte aqui para cumprir com o plano. Olha que bom, o Brasil tá andando, hein, pessoal? 50% dos nossos professores são pós-graduados. Assim, a gente tira o significado da educação quando a gente entrega ela nas mãos de um ente que tem esse tipo de interesse. A educação deixa de significar alguma coisa. Você ter um diploma ou não significa nada. Em breve, quando a educação for assim tão acessível
quanto supõe-se que ela vai ser, ou melhor, né, essa forma distorcida de educação, essa educação necessariamente escolarizada, necessariamente burocrática, essa entrega de diploma, quando isso for tão acessível assim, a diferença entre você ter um diploma ou não vai ser nula. E aí, como que a gente vai avançar a educação no Brasil quando a gente chegar aí? Enfim, me empolguei um pouco porque é um tema muito caro para mim. Por fim, eu gostaria de deixar vocês com uma estatística bastante interessante, né? Isso aqui é o Censo Escolar de 2018, onde a gente vê as matrículas por setor da educação, né? Então, ensino básico, ensino médio e tal, no setor privado e no setor público. Aqui eu separei o total, né, do setor público e do setor privado. A gente tem que 17,67% das pessoas, dos alunos hoje, são matriculados em uma instituição privada de ensino, né? De ensino, ou ensino básico ou ensino médio. E essa estatística, quando as pessoas veem elas geralmente usam para os propósitos opostos aos que eu vou usar. Elas dizem, tá vendo como a gente precisa tornar a educação acessível? Porque sem a educação pública, só 17% das pessoas teriam acesso à educação no Brasil. Mas essa estatística me assusta, porque eu genuinamente achei que fosse, 10%, sei lá. Mas, cara, 17% das pessoas preferem pagar para consumir um serviço que elas poderiam consumir de graça. Isso é um indício muito grande do que é a educação pública. Acima disso, a gente sabe que esses 17% de pessoas, com alguma margenzinha de erro aí, não vou dizer que os alunos são super empolgados para ir para a escola, mas a gente sabe que a família, como um todo, gostaria de ter o filho posicionado em uma instituição de ensino justamente porque eles estão pagando. Isso demonstra que eles se importam com isso. Agora, naqueles 82,33%, você tem gente que nem queria estar na escola em primeiro lugar. Então, certo não seria você pegar essa estatística. Certo seria você comparar quantas pessoas estão indo para a escola por livre e espontânea vontade dos dois lados. E eu tendo a acreditar que o resultado seria surpreendente. Então, o que fica disso é que a gente tem que entender que o Estado não está interessado em fornecer educação de fato. Ele está interessado em oferecer aquilo que ele entende para beneficiar os interesses dele como educação. A gente vai revisitar isso quando eu estiver na conclusão das conclusões conclusivas e concluintes. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, nesse momento, o que vocês estão vendo aí à direita da tela são todos os impostos que uma instituição privada de ensino tem que pagar. Então a gente quer fornecer mais educação, é isso que você está me dizendo. A gente quer muito que as pessoas tenham mais acesso à educação. Mas chega um cara e fala, eu vou abrir uma escola. E além dele ter que cumprir uma renca de requisitos mínimos, além dele ter que fornecer educação exatamente do jeito que você quer que ele forneça, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, né? Um pouco a mais pode acontecer. Ele ainda tem que pagar 15% de RPJ, 9% de CSLL, 20% de INSS na folha de pagamento. Cara, isso parece que eles estão tentando de verdade aumentar a disponibilidade de educação. Se você quer que as pessoas bebam mais água, o seu primeiro reflexo é taxar a água para oferecer água de graça, eu tenho dificuldade de entender novamente por que a gente quer ser Brasil, pátria educadora total e cobrar imposto sobre escola. Não é imposto na renda do diretor. É imposto sobre a instituição escola. Você está basicamente dizendo, sabe essa escola que a gente fala, que ensina e tal, e que é muito benéfica para a sociedade? A gente enxerga ela da mesma forma que a gente enxerga uma fábrica da Nike. Enfim. Então, algumas conclusões, né? Será que a minha conclusão aqui foi que o Estado deveria agora ir lá? Acabou a educação pública. Vamos acabar com todas as escolas públicas. Foda-se. Não. Embora... eu gostaria de ter demonstrado para vocês, eu espero que tenha ficado claro que as escolas públicas são desnecessárias e, portanto, faz zero diferença abolir elas ou não. A conclusão nem chega a ser essa. Vamos ficar na conclusão mais básica. Eu tendo a ser uma pessoa muito radical nas conclusões que eu tomo, mas se vocês querem conclusões palatáveis, vamos para conclusões palatáveis e que, se você assistiu a coisa até aqui, você não pode negar, certo? Não tem nenhum salto lógico aqui.
A gente entendeu que o planejamento central da educação não funciona. Ele não tem formas de dizer o que ele entende por educação, ele não tem formas de dizer como ele vai distribuir essa educação. A gente entendeu que o livre mercado tornaria o fornecimento estatal de educação obsoleto. Pelo mesmo motivo que você não tem uma estatal para entregar carro de graça, nem telefone de graça. A gente entendeu, por fim, que não tem que ter interferência estatal na educação privada, porque com interferência, o mecanismo segundo o qual a educação privada é capaz de florescer plenamente e de tornar as escolas públicas desnecessárias, ele não tem como atuar. Agora, pelo lado do Estado, a gente compreendeu que o Estado entende a educação como uma ferramenta de controle social e promoção de interesses. E eu não estou fazendo nenhum salto, não vesti chapéu de alumínio nenhum, eu mostrei para vocês, tá? Desculpa, tá lá. Devido à qualidade social, ao planejamento de nação, interesse social, para mim isso aí é promoção de interesse. Se não está escrito que o aluno é quem determina a educação, isso é promoção de interesse de qualquer outra pessoa. Os reptilianos, os Illuminatis, a mão brusqueta, todo mundo, menos o aluno. Pessoal, esse foi o final da minha apresentação aqui. Então as coisas que eu usei para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Espero que se você está assistindo isso gravado, você goste muito do conteúdo que está aqui e, acima de tudo, que isso te leve a pensar. Eu acho que em uma era em que a gente tem pirataria e PDF, o conceito de que você precisa entrar em uma sala de aula para aprender sobre uma coisa ou outra, ele está, no mínimo, bastante defasado. Eu gostaria de deixar, por fim, a pergunta de quantos... sobre o desempenho de autodidatas, quão mais alto ele é, se não é justo a gente considerar que distribuição de informação tem mais a ver com educação de fato do que essa pseudo-educação gratuita, pública, gratuita de qualidade que a gente entrega para as pessoas. Isso é uma coisa sobre a qual eu gostaria de falar em um futuro próximo, se todo mundo animar. Distribuição de informação como veículo de educação. Enfim, vocês estão aí na tela com o meu e-mail de contato, vocês têm o @ do Semente da Liberdade, o Caio do Semente, para quem não pegou o começo, ele me apoiou a fazer isso aqui, divulgou, tá aqui para me ajudar com qualquer dúvida que vocês tenham, sei lá. E para quem perdeu o começo também, eu sou cofundador do grupo Escafandrista de Leituras, a gente tem discussões muito proveitosas exatamente desse tipo por lá. A gente está terminando agora a leitura do livro Estado Não Obrigado. O Caio também faz parte do Escafandristas. A gente criou uma união, uma simbiose aí entre o Semente da Liberdade e os Escafandristas, e embora esteja só começando, eu acredito que vai ser muito proveitosa. O conteúdo do Semente assim, fudido. Eu puxo o saco do Caio por causa de um post específico que ele fez. Então, vai lá e dá uma conferida nisso, porque assim, realmente vale a pena, te põe para pensar. E é isso. João, nossa, muito obrigado. Excelente webinar. E eu convido os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no momento a fazerem perguntas pelo chat. Entretanto, enquanto não aparecem as perguntas, eu já tenho umas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Tudo bem, João? Por mim, tudo bem. Beleza. Olha, eu queria saber como você vislumbra, né? Porque é difícil você dizer com certeza como as coisas seriam numa situação em que não estamos, né? Como, por exemplo, atualmente temos um oferecimento de educação estatal que, no final das contas, acaba interferindo com os mesmos serviços equivalentes privados, né? E além de toda a burocracia, além de todos os impostos, enfim. Mas uma pergunta que pode surgir é o seguinte: ok, não tem nenhum órgão para fiscalizar, vamos supor, né, que o Estado realmente saia da educação, não tem nenhum órgão para fiscalizar como é feita a aplicação. Então você teria escolas com qualidade 2, 3 e 4 em alguns daqueles quesitos que naquela régua, né, que você colocou. E, eventualmente, colocado no ensino, por exemplo. Vamos supor uma escola que ensine conceitos errados de português,
ou uma escola que, do ponto de vista biológico, tenha coisas que atualmente se sabe que são equivocadas, porém que ensinem esses conteúdos? Como é que seria a questão de você fiscalizar, vamos colocar essa palavra, né? Mas pelo menos guiar os pais para dizer, olha, pais, esses conteúdos que estão sendo ensinados não estão corretos, né? Faz-se necessidade de um órgão? Como é que você vê exatamente isso? Cara, eu, eu tenho muita dificuldade de entender como que uma escola que literalmente ensina conceitos errados, em biologia, no caso, vamos supor que a gente está falando de uma escola católica que quer ensinar criacionismo. Uhum. E aí, tipo, isso é errado do ponto de vista da biologia? Sim, só que é muito delicado, porque você está falando do direito que o cara tem de ensinar uma coisa da forma que ele entende, sabe? Então, é errado, mas não é um erro no mesmo sentido que você fala, por exemplo, por algum motivo o professor de português está ensinando que nós vai e nós vem. E, tipo, é isso, sabe? Sim. Mas, mesmo nesse caso de nós vai e nós vem, eu tenho muita dificuldade de realmente acreditar que os pais deles, quer dizer, que os pais enviariam os filhos para essa escola. Você poderia argumentar que pode ser o caso do próprio pai não saber que está errado, sabe? O pai pode ser desinformado, mas ainda assim, a pessoa quando vai para o mercado de trabalho defasada, quando ela vai para a vida dela com aquela defasagem, ela é sentido pela sociedade. A pessoa que vier desse lugar vai ser segregada. E isso pode ser... Tipo, normalmente, se eu falo isso no contexto da minha faculdade, por exemplo, os caras vão falar, não, mas não é exatamente esse o problema. Sim, o fato de que aquele indivíduo específico foi segregado é horrível para ele, porque tipo, ele tomou uma decisão meio imbecil assim na vida. Mas o fato é que esse é o mecanismo que a sociedade tem para lidar com esse tipo de comportamento aberrante, de pessoas que vão se instruir em instituições de ensino que digam, sei lá, que a Terra é plana e tal. Então, se o cara for, essencialmente, se ele for cumprir uma função na sociedade que exija que ele entenda que a Terra não é plana e na cabeça dele a Terra for plana, ele vai ser excluído dessa função. A tendência no longo prazo é que não cheguem a existir escolas que vão ensinar erros tão crassos assim, justamente porque isso vem ao custo da reputação da escola. Então, eu simplesmente vou olhar e falar, cara, mas as pessoas que saem dessa escola estão fazendo o que hoje? Tipo, é com esse tipo de gente que eu quero que o meu filho se misture, com essas pessoas não instruídas e tal? Eu penso bastante dessa forma. Entendi. Uma outra dúvida que eu teria, por exemplo, é a respeito de diplomas, né? Porque, querendo ou não, diplomas, eles são uma forma de comunicar para a sociedade, para o mercado de trabalho, que uma determinada pessoa passou por um determinado nível de instrução, né? Obviamente, diplomas eles não são garantias de que a pessoa ela tem todos os conhecimentos que são esperados, mas que exista uma certa margem de instrução que o tornaria capaz de exercer uma determinada tarefa. Mas supondo que o Estado ele não estivesse justamente e não interferisse nesse assunto, como é que ficaria essa questão dos diplomas, né? Uma forma de você comunicar de uma forma simples que, de fato, a pessoa tem esses conhecimentos. Cara, você tem hoje cursos livres reconhecidos, por exemplo, você tem um curso livre de filosofia, acho que da São Bento, que ele não chega a ser considerado ensino superior de fato e tal, mas que ele entrega uma coisa que vale para você colocar no seu currículo, porque a São Bento, o Mosteiro de São Bento foi a primeira faculdade de filosofia do Brasil. Então, tipo, mesmo que não seja reconhecido como... Pensa que você tem uma instituição de renome que está imprimindo em um pedaço de papel. Olha, você tem o meu selo de garantia que essa pessoa vai fazer uma propaganda aqui. Você tem o meu selo de garantia que essa pessoa é um aluno Mackenzie de qualidade. Então, pelo bem ou pelo mal, se você odeia a forma que o Mackenzie ensina, então corre desse cara. Mas se você gosta do Mackenzie, se você gosta da work ethic das pessoas que vêm no Mackenzie, se você gosta da forma com que eles trabalham, etc., então contrate essa pessoa, porque nós, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, estamos te garantindo que ele teve um processo de formação minimamente adequado nos parâmetros da nossa universidade, que ele foi aprovado. Você não precisa de
novamente, de um controle estatal para falar o que vale e o que não vale, justamente porque as pessoas vão tender a correr dos diplomas péssimos. Então, quer dizer, no caso da avaliação, só sintetizando, então, a avaliação ela seria instituição a instituição, e não um órgão centralizador que eventualmente cuidasse de certificar todos, né? Você poderia até ter um caso, e provavelmente teria um caso, em, por exemplo, você tem aqueles produtos que tem selos, assim, de livre de crueldade animal, o selo de produtor orgânico, o selo de pequenos produtores, são todos selos fornecidos por instituições privadas, e aí esses produtores entram nesse guarda-chuva porque eles querem aquele selo, porque eles sabem que o consumidor final daquele produto vai olhar para aquele selo e vai falar, eu confio nessa instituição que está conferindo esse selo para ele, eu quero comprar das pessoas que têm esse selo. Então você poderia ter uma situação na qual você tem, tipo, o Instituto João Martins de formação e aprovação e sei lá o quê, e aí eu dou o meu selo para as universidades que vêm pedir, eu falo, tá bom, você vai ter que passar por essa avaliação aqui e tal. E eu avalio elas e falo, tá bom, você merece meu selo. E aí o cara fala, pô, se essa universidade, se essa escola, se esse prezinho, se esse professor, se não sei o que, tem esse selo, então é porque eu posso confiar nele tanto quanto qualquer outro professor que tem esse selo. Oh, perfeito. E assim, um comentário, né, mais do que uma pergunta, que no caso das bases curriculares, né, que tanto se fala, com todas aquelas metas, com todas as habilidades, com todos, caso as bases elas não sejam cumpridas por uma certa quantidade de alunos ou por um aluno específico, existe alguma consequência para os profissionais da educação? Tipo, existe um trade-off? Olha, caso não atinja, tem menos salário? Existe alguma coisa nesse sentido, em sentido negativo? O problema da base é que ela é muito abstrata. Ela fala de coisas tipo, o aluno ele tem que ser capaz de usar em matemática, por exemplo, ele tem que ser capaz de... Aliás, não é tanto assim, velho. Ele tem que ser capaz de conseguir resolver problemas baseados em, tipo, pegar uma forma geométrica e dividir ela em diferentes porções de reta e tal. Ele tem que ser capaz de fazer isso. Tipo, tá bom. E aí o aluno vai lá e tá na avaliação de matemática dele, ele tem 6 perguntas. Tem uma pergunta que não envolve, tipo, 5 perguntas que não envolvem essa competência e uma que envolve. Aí ele vai lá e erra que envolve e acerta as outras 5. Tipo, e aí ele vai ser reprovado porque tem um conteúdo da BNCC que aparentemente ele não soube manipular. Na verdade, não. Ele vai passar e, tipo, o que importa é assim, você tentou? Você tentou, então foda-se. Entendi. Olha, eu acho assim, então, meio que já para finalizar, né, eu acho bastante interessante a história da sua colega que é ciclista, né? Isso mostra que, de fato, para várias finalidades, para as pessoas, né? Para o estilo de vida ou para a meta de vida das pessoas, muitas das coisas que são ensinadas como obrigatórias, são pensadas como obrigatórias como instrução, eles acabam, de fato, não sendo utilizados, né? Então, na tentativa de fazer um ensino o mais abrangente possível, você eventualmente acaba atrasando muitas pessoas, né, a percorrer uma meta específica da vida delas que um ensino mais voltado já poderia suprir, né? E realmente a falta do mercado, a falta de você ter essa variedade que o mercado poderia proporcionar, realmente se faz falta no projeto de vida, né? Acaba atrapalhando o projeto de vida de muitas pessoas, né? Isso é uma coisa que se percebe. Cara, o que eu tendo a pensar cada vez mais é que a educação é um fenômeno muito, muito, muito complexo. Tem a complexidade de você determinar o que é educação ou não, o que é um indivíduo que foi devidamente educado ou não. E aí, baseado nessas dificuldades, você tem a dificuldade, talvez seja a maior dificuldade, que é determinar que processos genuinamente levam a pessoa a ser, de fato, educada. Tudo bem, a gente sabe que a leitura é um veículo de informação e de educação. Eu posso pegar um livro, ler, entender e eu posso falar, sou educado, porque consegui pegar esse conteúdo e absorver esse conteúdo. Mas quando isso não dá certo, a gente não tem direito como saber. O que eu quero dizer é que a gente não tem, talvez, muito como saber de onde vem o sucesso de algumas pessoas. De onde que vem esse sucesso social? Tipo, será que é só porque todo mundo foi para a escola, então, que as pessoas sabem o básico? Porque a sociedade rodeia você do básico o tempo inteiro. A sociedade te obriga a contar, a sociedade te obriga a escrever, a sociedade te obriga a falar. E eu não estou dizendo aqui, então escola é inútil.
Você não precisa de escola. Eu estou dizendo que é uma coisa que tem contribuição. Assim como tudo que você passa no ambiente escolar contribui para o produto final que você tem saindo da escola, né? E, aliás, nem se hoje... Se tem uma coisa que eu gosto no ambiente educacional, tipo do ensino superior, sobre licenciatura, é que a gente tende a não falar muito em produto final. Não existe um produto final, porque você sai da escola e você não está plenamente educado. Você sempre tem mais o que fazer, mais o que aprender. Então, mas enfim, só para conseguir falar de forma mais sucinta e tal, quando você tem o produto final da educação, muitas vezes é muito complicado você traçar aquela pessoa, é um indivíduo, ela tem uma história de vida, ela passou 10 anos em um lugar, ela pode ter tido um amigo que ajudou ela muito, o pai dela pode ser muito bom ajudando ela em casa, ou ela pode ter tido o absoluto oposto disso, ter sido isolada e ter uma mãe que não era presente, e então você determinar quais fatores são de fato determinantes para um indivíduo ser ou não bem sucedido em termos educacionais é muito mais complicado do que a gente gosta de admitir, que a gente gostaria de admitir. Eu gostaria muito de dizer, aumenta a verba. Eu gostaria muito de acreditar que eu consigo ser o presidente da galáxia e dizer o que todas as pessoas têm que estudar e o que todas as pessoas têm que ensinar para essas pessoas, como, quando e onde, e quanto tem que ser gasto, porque isso, bem, faria tudo dar certo, né? Mas, infelizmente, as coisas não são assim tão simples. Perfeito. Legal, João. Olha, eu acho que ficamos por aqui. Poxa, eu agradeço muito aí a sua presença. Na verdade, eu preciso até falar, foi iniciativa sua, né? Eu acho que isso é bastante importante de perguntar, né, sobre a questão da possibilidade de ter esse espaço aqui junto com o Semente da Liberdade para essa palestra. E eu me considero mais honrado de você ter feito essa oferta, porque eu acredito que vai enriquecer bastante os conteúdos, né, de liberdade, de ideias de liberdade que o Semente tanto preza. E é isso. Muitíssimo obrigado pela honra de compartilhar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento aqui com a gente. Cara, eu agradeço muito por você ter aceitado a minha oferta. Eu acho que a gente pode fazer mais coisas dessa, se for do interesse de vocês. Eu admiro muito o Semente e o que eu puder fazer para ajudar no crescimento do grupo e na expansão desse tipo de ideia, assim, tô aqui para isso, cara. Então, obrigado por ceder esse espaço, né? Pô, que isso. Eu que agradeço. E eu agradeço também a todos que nos acompanharam, né, até então. E espero que vocês continuem, assim, só finalizando, né, acompanhem o @escafandristas.leituras e o @semente da liberdade. A gente, nós dois, ambas as páginas do Instagram, tem bastante cuidado com o conteúdo e eu acredito que tem muitas ideias, né, que não são senso comum, mas que podem causar boas discussões e a gente cresce junto. E é isso. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Bom final de semana. Agora é oficialmente sexta-feira para vocês. E vou encerrar a transmissão. Valeu, Caio. Opa. Até mais.